seleção brasileira, através do Santos. Seleção brasileira. Uma geração espetacular de jogadores produzidas lá para o futebol brasileiro, para o cenário internacional, né? Exatamente. 16 anos estreiei no profissional, 17 campeão brasileiro, um título histórico, né? E aos 18 seleção brasileira, 19 campeão da Copa América. Aí começou realmente a minha carreira a deslanchar, deixar de ser uma revelação, passar a ser uma realidade, né? 19 anos fui para o Porto, Europa, e 12 anos de Europa, até voltar para vestir o manto sagrado. Uma geração de Diego, Robinho, Elano era mais velho, né? Um pouco Elano mais velho. Elano mais velho. Giovani nós não pegamos ali, mas era Renato, Elano, Léo, Alberto. Depois pegamos ainda Ricardo Oliveira um pouco. André Luiz e Alex na zaga, Fábio Costa, Michel, o Maurinho ali que jogava no lateral direito, enfim. Jameli também já tinha saído. Massa, Jameli já tinha saído. Isso aí eu fico pensando, porque você era um pouco da turma da bagunça ali, total, né? Você e Robinho, né? A molecada, né? Ali. Moleque, que moleque né? E o técnico, acho que foi o Celso Roth, que te lançou, depois veio o Leão, né? Exato. Que é um técnico rigoroso, mas que o Leão tem uma coisa que a gente às vezes olha, o Leão é meio brabo e tal, mas ele tem um olhar para jogador novo muito, muito interessante. E como é que era como é que é? Porque ele é durão, né? E vocês lá, aquela turma da Fusarca, conta umas histórias aí. Certo. O Celso Roth que foi assistir meu jogo lá na Copa São Paulo e me levou pro profissional, e depois, alguns meses depois, chegou o Leão, que foi um cara que foi fundamental nessa nossa trajetória. Como você disse, é um cara cascudo, né, experiente, e que nós também ajudamos a mudar um pouco a forma dele ser, né? Era sim um cara mais sério, disciplinador, mas bem-humorado também. E com a gente aflorou esse lado, eu acredito, porque a garotada realmente gostava de uma brincadeira e fez com que ele entrasse nisso. E foi um período que ele nos ajudou, porque precisava de uma certa proteção também para que a gente tivesse liberdade, né, para jogar e para ser quem nós queríamos ser, que era alegria pura na maneira de jogar. E o Leão foi fundamental para que potencializasse, né, tudo isso que nós tínhamos dentro de nós. Fazer só um parênteses sobre o Leão. Muita gente fala do Leão carrancudo, do Leão mal-humorado, do Leão grosseiro. Cara, todas as experiências que eu tive como jornalista, como repórter com o Leão, extremamente o contrário. A visão que eu tenho do Emerson Leão é totalmente... acho que é uma coisa mais aparente de quem vê do que de quem convive. Fora, né? As pessoas olham o personagem, né, e não olham a pessoa. Não, ele era um cara divertido. Teve algumas histórias, né, com ele. A primeira foi que ele pediu para assinar uma camisa, deu pro segurança e falou, pede pro time todo assinar. E aí quando chegou lá, o segurança... chegou na gente, não, assina aí a camisa do Leão. Aí o Robinho falou, é de quem? Do Leão? Dá essa camisa aí. Foi lá, rabiscamos, colocamos Pelé, Pepe, não sei o que, rabiscamos, colocamos um monte de nome. O segurança falou, rapaz, a camisa é do Leão. É Leão, que é Leão, nada, não sei. Voltou a camisa. Outro dia chegamos para treinar, o Leão, Diego e o Robinho aqui na minha sala. Lá vai adulto. Caraca, deu um frio na barriga, sentamos lá na frente dele. Ele estendeu a camisa, falou, o Pelé tá ali dentro? Pepe. Tá, que eu saiba, eles não estão aqui mais. Vai ser o seguinte, vocês vão comprar uma camisa e vocês dois vão passar assinando jogador por jogador, que eu quero essa camisa toda assinada. Vocês dois estão responsáveis por isso. Eu falei, caraca, mano. No outro dia tava eu e o Robinho com a camisa lá. Rapaziada, assina aí. Os caras, não vou assinar não. Não vou assinar nada disso. Mas aí, depois de muito esforço, nós conseguimos. Camisa toda assinada, devolvemos pra ele. E ele chegou, deu uma risadinha de canto de boca. Pra vocês aprenderem que da próxima vai ser pior. Eu acho que teve uma entrevista ainda com o Leão, e que ele ainda falando sobre esse time de 2002, e um pouco antes vocês ainda eram garotada ainda, e ele, vamos fazer um amistoso contra quem? Contra o Corinthians, vocês ainda estavam começando, e era um amistoso, mas como o Corinthians? Amistoso? Não, é isso. E aí ele falou, não, o que eu quero é que vocês nem olhem para a camisa que está lá do lado de lá. Eu quero que vocês joguem o que vocês fazem no treino. E aí parece que arrebentaram em cima do Corinthians. Teve Exato, isso, né? Foi um amistoso que nós fizemos antes de começar o Brasileiro, justamente com um termômetro aí. Vamos ver o que esses moleques são capazes, né? E jogamos demais. Vila Belmiro lotada contra um Corinthians favoritíssimo do Parreira. Jogamos muito bem, e ele sempre incentivando isso, né? E também na imprensa, e principalmente depois desse jogo, que aí ele abraçou de vez, e dali a gente deslanchou, apesar de ali ter nós classificamos ali no último
último minuto, né? Em oitavo, mas assim, muito forte daquilo que nós queríamos, nessa maneira de jogar, essa alegria, essa liberdade que acabou conquistando o país todo. Né? Você falou do esporro, da dura, né, que você tomou do Leão. E abriu a porta para minha cabeça maligna ficar pensando. Foi o primeiro grande esporro que você tomou da carreira? A primeira endireitada? Você lembra do teu primeiro grande... Eu lembro qual foi o meu. O teu como é que foi? Cara, eu sempre fui rebelde, né? Eu sou até hoje. Só que hoje rebelde ou com personalidade? Porque... Os dois. Porque assim, hoje eu me considero um rebelde com causa. Antes eu era um rebelde sem causa. Então, personalidade vinha junto, mas era assim, não pode por quê? E tudo contestava. Então, a personalidade vinha junto, porque eu colocava para fora tudo aquilo que eu pensava. Mas o ponto maior, assim, na minha carreira que eu me lembro, que eu falei, caraca, agora acabou com tudo, foi subindo no profissional, era a minha segunda semana no profissional, Marcelo Silva, na época que jogava, era o capitão do meu time, e eu entrei no jogo e abusado e tudo, deu uma caneta num jogador forte, famoso pra caramba, e o cara ficou bravo comigo, seu moleque, me respeita. Pode falar? Não, tá aí ainda. Juninho Paulista. Juninho era o cara e tudo, e eu abusado, entrei no jogo, não queria dar uma caneta, e o Juninho ficou bravo, seu moleque, não sei o quê, papai, e começamos a discutir. E o Marcelo, no caso, me deu dura em mim. Pô, seu moleque, você respeita o cara e tudo. Eu falei, cara, o capitão do meu time não esperava aquilo dele. E discutimos, eu e ele. Não sei o que, discussão feia. No outro dia, o Celso Roth faz a reunião, tudo, e fica do lado do capitão do time, do Marcelo, né? E fala, moleque, você tem que respeitar, você subiu agora, você é isso, você é aquilo. E o Marcelo Silva também veio e falou, não, que quando eu falar, você fica quieto. E eu comecei a debater, a discutir, e quando eu vi, eu estava na minha segunda semana, com 16 anos no profissional, discutindo com o capitão do time e com o treinador. Só faltou o presidente. Quando eu vi, eu já estava no meio da guerra. Aí eu fui até o fim. Não, mas, pô, você é do meu time, você tem que estar comigo, isso e aquilo, papai. E mantive firme, mas por dentro eu falo, acabou, cara, eu vou voltar pra base e nunca mais eu venho pra cá. E saiu dali o Robert, o Kleber zagueiro, o Robert May, eles vieram me abraçaram, falaram, pô, garoto, calma, estamos contigo, vamos. E ali eu segui, fui treinando e aquilo, de alguma forma, veio a meu favor, né? Porque aí vieram, pô, o moleque tem personalidade, continua treinando, jogando bem, e ali foi embora. Mas, com certeza, essa dura aí que eu tomei do capitão do meu time e do Celso Roth foi marcante pra mim. Eu falei, pô, agora acho que vai tudo por água abaixo, mas não foi. Isso me lembrou um tema que acho que está meio em voga atualmente, que é a coisa do drible passou a ser um desrespeito. Qual é o limite disso? Porque a gente tem visto alguma coisa, você dá uma caneta e às vezes é o recurso que às vezes tem um pouco do exagero, mas às vezes é o recurso que o cara tem na hora ali da jogada, né? O improviso, recebeu, passou, ou dá um chapéu. Não sei qual foi o jogo recentemente agora. O cara chega, fecha a tua linha de passe, perna aberta. Você não tem pra onde sair, caneta, cara. Porra, é recurso. E é o recurso. E é do futebol. E você até com um capitão, né? Como é que você vê isso? Acho que tá exagerado demais essa coisa de não poder driblar. Tem os momentos que deve, tem os momentos que não deve. Como é que você avalia isso aí? Eu acho que sim, está exagerado. Existem casos pontuais? Existem. Mas o que direciona é o estilo do jogador. É fácil de você identificar. Você pega um Neymar, um Paquetá, o Vinícius Júnior. São jogadores que têm essa forma de jogar extrovertida, ousada, independente do resultado, é a maneira deles jogarem. Então tem que respeitar isso. E vai estar ganhando, vai estar perdendo, ele vai dar um drible que vai chamar a atenção e você tem que respeitar isso. O que incomoda no caso? Um jogador que não tem esse perfil, começa a ganhar o jogo de 1, 2-0, o jogo está acabando, o cara coloca a bola para cima, fica fazendo embaixadinha de cabeça, não tem esse perfil, aí começa a fazer uma graça e isso pode pegar mal, com certeza. Mas é fácil de identificar. Na minha opinião, hoje justamente estão tendo dificuldade em aceitar esse futebol arte ousado, e principalmente os garotos mais jovens, como eu falei, né? Lá na época do Santos também éramos abusados assim. Nesse jogo do Corinthians mesmo teve problema, porque fazíamos jogadas de efeito, um jogo importante, jogadores importantes ali na nossa frente, só que a nossa forma de jogar é essa ousadia mesmo, não é um desrespeito. Então, para mim, no caso, é muito fácil de identificar. Eu estou no meio do futebol, eu conheço bem os jogadores, as características
característica de cada um, então eu consigo diferenciar bem, mas as pessoas têm generalizado e exagerado nessa cobrança. Não pode driblar, não pode dançar, não pode comemorar. Tá exagerando. Pô, não pode ir pra torcida. Pode botar o Michael matava... Pô, a gente lembra que o Michael matava de letra, né? E durante as últimas partidas que ele fez, cara, os adversários teve um jogo do Flamengo que ele fez essa jogada e os caras partiram pra dentro. E ele não parou, né? E ele continuou. Parece que depois começaram... O cara que é driblador hoje, ele tá ferrado. Ele começa... Por exemplo, você começando tua carreira na base, você já recebeu um aperto, não faz isso não, moleque. Cara, você tira a criatividade do garoto, né? E eu tô falando disso e... Desculpa, eu tô monopolizando aqui. Mas eu tava vendo a última não. Recentemente foi Flamengo e... Enfim, o Flamengo teve muitos desfalques e teve que jogar com metade do time feito em casa. E aí eu até cheguei a comentar na transmissão. Falei, pô, que bacana que é ver no mesmo time uma zaga que pode contar com o Felipe Luiz. Acho que foi contra o Fortaleza. Você tem na zaga o Felipe Luiz, você tem o Davi Luiz, aí você vai subindo um pouco, você tem outros jogadores ali que compõem, dão experiência. Aí você olha, porra, Diego Ribas entrando, mas ao mesmo tempo você tem Vitor Hugo, você tem Peterson, você tem João Gomes, cara, França, o Matheus França. Cara, o vestibular desses moleques é o vestibular. Total. Não é o vestibular, é o terceiro... Terceiro ano? Não, enfim, é a complementação. O cara vem do ensino fundamental, médio, o curso superior desses moleques é estar trocando isso com vocês. Riquíssimo, com certeza. E a gente sempre fala sobre isso, especialmente aqui nesse grupo do Flamengo, né? Realmente conseguiu unir jogadores com uma história tremenda, como você falou, do Davi Luiz, do Felipe Luiz, do próprio Diego Alves. E outros jogadores, o Rodrigo Caio tem uma história, né? O Gabi também está ganhando bagagem agora cada vez mais. Arrascaeta, Vidal, enfim, são vários os nomes aqui. O Everton Ribeiro, enfim. Então, são jogadores que são referências positivas, né? Que tem o que é o mais rico, que é a história, a experiência, né? Ganhou, perdeu, né? Enfim, tudo isso traz essa bagagem. E ao mesmo tempo, esses garotos também são inspiradores, né, cara? Eu gosto pra caramba de dividir o meu dia a dia com esses garotos, porque mantém também vivo em mim o garoto, o Diego que nós estávamos falando lá do Santos, que é justamente essa irresponsabilidade saudável, essa ousadia, essa alegria, esse entusiasmo, né? Pensa menos, faz mais. Com o passar do tempo, a gente começa a pensar mais naquilo que nós vamos fazer. E eu admiro muito. Então, assim, é uma combinação que tem que... Às vezes as pessoas ficam olhando e falam, pô, mas tem que botar a garotada, esses caras têm que sair, algumas pessoas, né? Não, cara, dê tempo ao tempo, respeita esse processo, porque os garotos vão precisar desses jogadores mais experientes. Amanhã serão eles que vão fazer essa transição. Então, não corte, né? Não queime etapas. Respeite, porque eles estão aprendendo, de alguma forma. E é um escudo em muitos momentos, que é necessário. Eu aproveitei da melhor forma possível, e agora eu estou fazendo esse papel do jogador mais experiente no plantel, né? Junto com outros aí, que faz essa conexão. E todos ganham com isso. O time ganha muito com isso. E os jogadores aqui jovens, eles são espertos, são inteligentes para aprender, para aproveitar dessa situação e estarem cada vez mais... Dá um careta em vocês, não? Cara, se deixar, esses moleques são abusados, cara. E tu vai dar uma de Juninho Paulista, não? Não, eu dou uma peladinha também de leve, mas... Não escovada, né? Vai na malandragem. Não tem pra onde correr.